Oi! Tudo bem? Gente, que luz boa essa aí. Tá Tô vendo? chocada. É uma luz Tô me própria, uma luz própria sentindo que eu carrego comigo, assim. Que emana. a pessoa que emana uma luz, né? Peraí, deixa eu botar aqui. E Ver aí, se eu Bruna, consigo tudo bem? melhorar aqui. Peraí. Tudo bem, e você? Tudo bom, tudo Como bom, estão as coisas? tudo bem. Tava falando aqui Pronto, acho que agora. pro pessoal que... Ai, que bom, alguém falou que o áudio tá ótimo. Que bom, então. Ah, que bom. Tava falando aqui, pessoal, quem tiver alguma pergunta pode escrever nessa interrogação. Tem uma caixinha com uma interrogação aqui. Escreve ali que aí Na fica mais caixinha aqui fácil. embaixo, aqui, não Isso, sei como que vai aparecer isso, aí aqui, mesmo, né? aí mesmo, aí mesmo. Porque se vocês forem mandando no chat, vai perdendo e a gente não consegue ver. Então é melhor botar aqui, que aí, quer dizer, aqui assim, que aí fica mais fácil. Isso. Bom, gente, vamos lá então. Bruna, eu ia dizer aqui quem é você, etc e tal, mas ninguém melhor do que você para dizer quem é você. Conta aí. Gente, quem sou eu ainda tô no caminho assim para me descobrir, assim como, né, construir minha identidade. Vamos nos Mas ater ao currículo Lattes ali. vamos lá. Então assim, eu sou psiquiatra, sou médica psiquiatra, e é isso. Isso basta, isso basta. Não, você é muito mais que isso. Você, enfim, atende consultório, você também participa de um grupo de pesquisa no IPUB, não é isso? Sim, lá no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, a gente participa de um grupo de pesquisa lá em estresse pós-traumático. Atendo no consultório, fiz minha formação na UF, né, na Universidade Federal Uhum. Fluminense, a graduação e a residência. Estou terminando agora uma pós em comportamento alimentar, que é uma área que eu gosto muito de estudar, de trabalhar, enfim, de entender um pouco melhor. E estou no 40º, sei lá qual, dia de confinamento, de quarentena. É isso. Bruna, primeiro, acho que é a pergunta que todo mundo quer fazer nesse momento. Thelma, campeã do BBB, sua opinião? Olha, gente, assim, confesso que fico muito feliz. Confesso que estava torcendo um pouquinho pela Manu, mas assim, fiquei muito feliz também. Acho que ela é merecedora. Vibrei muito ontem. E tô mais feliz que eu vou voltar a dormir no horário, assim, habitual, né? Assim, Isso é importante, isso sem... é importante. Muito importante, muito importante. Vamos falar sério agora. Bruna, então, o que você tem percebido aí no teu consultório em relação assim, ao efeito desse momento que a gente está passando, desse isolamento nas pessoas? Assim? Quais são as situações mais recorrentes que você está vendo? Olha, acho que de tudo um pouco, né? Mas sem dúvida o que está mais frequente, o que tem sido a queixa mais frequente, assim, é de fato um aumento da preocupação, né? Assim, tá todo mundo muito preocupado. Acho que eu comecei logo depois do início da quarentena, assim, nessas primeiras semanas, eu acho que era uma ansiedade muito mais voltada, assim, uma preocupação muito mais voltada para o que vai acontecer e agora, como é que vai ser. E com o passar das semanas, eu acho que o tom vai mudando, né, um pouco, assim, enfim, vão surgindo outras questões, assim, mas segue a preocupação, assim, né, de como manter uma rotina, como conseguir trabalhar de casa, conciliar, quem tem filho em casa, né, assim, o estresse vai começando a aumentar, enfim, questões financeiras, mas de fato, assim, tem sido bem recorrente a preocupação. E a gente sabe quando essa preocupação começa a ficar muito intensa, né? Ficar preocupado é normal, né? Mas quando essa preocupação começa a ficar muito intensa, pode trazer prejuízos ali, né? E um deles são os sintomas de ansiedade, né? Que é o que a gente acaba cuidando, né? Eu acho que isso, sem dúvida, assim, é o mais frequente. E aí, a partir desse aumento dessa ansiedade, tem várias outras repercussões, né? Assim, de alteração de sono, alteração de apetite, questões ali do relacionamento familiar, enfim. Mas a questão central mesmo, acho que esse aumento da preocupação que gera esse aumento da ansiedade, né? Uhum. Você Acho que vai passar um falou... avião aqui. Oi? Vai passar um avião aqui. Tá passando. Ah, tá bom. Então, se tiver um ruído, é um avião que tá passando. Tá bom. A Bruna tem muitos aviões estacionados ali e tal. Meu pátio. Um dos meus aviões vai decolar agora, gente. Você falou uma coisa que eu achei interessante. Você falou assim, a preocupação
é normal. O problema é quando ela se torna uma coisa mais acentuada, assim, né? Ter noção de que estar preocupado nesse momento, de que ter uma leve ansiedade é normal, isso é importante a gente ter em mente também, né? Sem dúvida, e eu acho que para tudo em saúde, né? Eu tenho começado todas, na verdade, minhas consultas todas, geralmente, independente da pandemia, começam assim, quando tem sintomas de ansiedade, explicando o que é ansiedade, né? E eu acho que todo mundo a gente já consegue fazer um paralelo, assim. Bom, se eu tenho algum sintoma físico, sei lá, uma dor de cabeça, não, vamos pegar o exemplo, por exemplo, de uma gripe. E eu começo a ficar com meu nariz com coriza, o nariz escorrendo ali aos pouquinhos. A gente já sabe que aquilo é um sintoma de resfriado, de gripe, enfim, né? Claro que nesse momento a gente acaba ficando uma preocupação maior por conta da Covid, enfim, mas a gente sabe como é que é o quadro de um resfriado, como é que é o quadro de uma gripe. Então, quando a gente começa a sentir o nariz coçando, a garganta arranhando, o nariz escorrendo, hoje em dia a gente não fica mais apavorado. Ai, meu Deus, o que será? Será que eu tô com um tumor no nariz? Será que eu tô... Não, assim, é muito provável que a gente esteja resfriado, né? Assim, é a hipótese mais comum. E a gente começa a tomar os cuidados necessários para isso. Então, assim, isso funciona, acho que para tudo. Quando a gente começa a entender um pouquinho melhor o porquê da gente estar sentindo aquilo, que existe algum motivo, de fato, para a gente estar se sentindo daquela forma, naturalmente a angústia com aquilo e o desespero para tentar, meu Deus, será que, né, tô tendo um troço, enfim, isso diminui, né? Então, assim, nesse momento, a gente está vivendo uma situação muito atípica, né? Assim, que de fato mexe com muitas inseguranças nossas, individuais, coletivas, né? E isso faz com que, quando a gente se sente inseguro, né? Assim, a gente manifesta isso. Uma das formas de manifestar essa insegurança, muitas vezes, é ficando mais preocupada, ficando mais ansioso, né? Então, assim, naturalmente, todo mundo vai estar... Quem não tiver preocupado, gente, tem algum negócio errado aí. Precisa ler um pouco mais, precisa, né, assim, se informar um pouco mais. É para ficar preocupado. A questão é a gente identificar quando essa preocupação começa a tomar outros níveis, né? Assim, começa a trazer prejuízos pra gente. E aí, quando que, então, assim, que acende esse sinal de alerta aí? Tem várias formas, assim, Como que a gente percebe isso? Cada pessoa vai experimentar isso, né, melhor. Experimentar isso de uma forma diferente, né, assim, mas normalmente o que é mais comum, quando a gente... Bom, vamos lá, a gente começa a ficar mais preocupado, geralmente diante de alguma ameaça. E aí essa ameaça, ela pode ser real, pode ser física, real, visível ali, imediata, sei lá, dou de cara com um assaltante ou... enfim, com algum perigo ali iminente. Ou pode ser uma ameaça virtual, assim, né? Algo que talvez esteja no futuro, algo que talvez nem venha a acontecer. Então, diante de uma ameaça, qualquer que seja, né, assim, o nosso cérebro, ele dispara um alarme, um sinal de alarme, né, que prepara todo o nosso... Para que isso acontece? É para preparar todo o nosso corpo para a gente enfrentar essa ameaça à nossa vida. Né, assim, e para isso a gente precisa de um modo diferente de funcionamento do que o nosso quando a gente está relaxado. Né? Então, é por isso que o nosso cérebro, quando identifica alguma ameaça, ele dispara esses sinais para o corpo todo, e aí a gente começa a ter contração muscular, tensão muscular, o nosso padrão de circulação do sangue, né, assim, muda, porque a gente precisa de mais sangue em determinadas áreas do corpo. Enfim, tem várias alterações, né, que acontecem em cadeia. E aí isso, quando é de forma sustentada, ou seja, vamos pegar agora nesse contexto, né, a gente tem uma preocupação, e é uma preocupação grande, né? Vão ter pessoas, por exemplo, que vão sentir muita dor, por exemplo, dor muscular, né? Assim, dessa tensão, dessa contração. Vão ter pessoas que vão sentir coração acelerado, que a gente chama de taquicardia, né? Ou palpitação, né? Que é aquela sensação do coração batendo. Normalmente a gente não sente nosso coração batendo, né? Não percebe o tempo todo, a não ser quando ele dispara.
né? Assim, e aí causa aquele desconforto, né? Então, o pensamento acelerado, né? Assim, a gente entra nesse estado de tensão e de preocupação, e aí muitas pessoas começam nesse turbilhão ali de pensamento. Outro avião. Agora um helicóptero. Será o Globocop? Não sei, Mas, ó, a essa gente hora. nem tá ouvindo muito não, viu? Nem precisa preocupar. Não? Não. Ah, tá. Então tá. Então, assim, de acordo, a partir dessa cadeia de alterações, vão ter alterações, por exemplo, que eu vou sentir mais e que vão me incomodar mais, que talvez você se incomode de uma forma diferente. Então, vão ter pessoas que vão ter problemas importantes de sono, vão ter pessoas que vão ter isso, assim, vão a partir... Quando se vem sentindo essas alterações, ficam muito angustiadas e acabam tendo um desconforto emocional mesmo, um sofrimento emocional mesmo por estarem sentindo aquilo, né? Irritabilidade, como eu falei no início, né? Assim, alteração de apetite, alteração de humor, enfim, tudo isso pode ser causado por várias outras coisas, mas nesse momento pode ser causado por esse aumento da ansiedade. Acho que a gente tem dois perfis aí, né? Quem já tinha desenvolvido algum transtorno, algum distúrbio, não sei qual é o termo correto, psiquiátrico. Um transtorno mental? Isso. E quem não tinha e que talvez corra o risco agora de desenvolver, né? O que você acha que é possível fazer assim para a gente se preservar a nossa saúde mental nesse momento, para quem já não tratava nenhum transtorno mental e não quer cair nessa aí? Eu acho que o cuidado é o mesmo, independente se... claro, se você já tem um transtorno mental, né, é importante manter... Transtorno mental a gente entende como ansiedade, como depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, enfim. Então, qualquer transtorno mental que você já tem um histórico, né, assim, se você já tem um histórico pessoal, se você já teve alguma vez na vida, você está mais suscetível, né? Se você já teve uma vez, existe chance de você ter... você tem uma suscetibilidade maior a ter de novo. Então, quem já teve, enfim, ou que já está sentindo ali algum efeito dessa ansiedade, redobrar os cuidados com o tratamento, manter ali o contato com o profissional que está acompanhando, né? Enfim, se redobrar desses cuidados. Mas, de uma forma geral, o cuidado é o mesmo, né? Assim, a mesma coisa que a gente recomenda para alguém que está se recuperando de um transtorno mental já diagnosticado, são que a gente chama de estratégias não farmacológicas, né? Assim, que são esses cuidados ali de mudança de estilo de vida e alguns cuidados na rotina, que são fundamentais também para quem ainda não teve e quem não quer desenvolver, né? Assim, algum quadro mais grave. E assim, esse sistema... Então, vamos lá. Quando a gente identifica uma exacerbação desse sistema de alarme que eu falei, né, assim, que o cérebro dispara para o corpo inteiro, eu costumo, quem é meu paciente, se estiver aqui, já ouviu isso 1.500 vezes, porque a gente fala isso inúmeras vezes, né, assim, esse sistema de alarme, qualquer sistema de alarme, na verdade, ele é interessante para a gente quando ele está regulado, né, assim, quando ele está funcionando direitinho. Então, vamos supor que eu cerque a minha casa com uma cerca de alarme, enfim, e para ela tocar se alguém tentar invadir de fato, se alguém tentar pular, se alguém se debruçar sobre essa cerca, né? Quando a gente começa a ter essa ansiedade um pouco mais intensa, é como se esse sistema de alarme ele começasse a disparar, mesmo quando, sei lá, bateu um vento, a cerca balançou, ele dispara. Pousou um passarinho na cerca, ele dispara, né? Então a gente começa a ter essas reações de ansiedade mesmo quando, enfim, não tem de fato uma ameaça imediata acontecendo. Então, o que a gente faz? Se eu estou na minha casa e eu vejo que o meu alarme está disparando a qualquer momento e eu vou lá, confiro e não tem nada, vou lá, confiro e não é nada, eu preciso melhorar, né, assim, ou mandar esse alarme para o conserto, enfim, chamar alguém para resolver, né? Eu me antecipo as próximas disparadas, né? Assim, e aí eu vou tomar ali alguns cuidados para evitar com que esse sistema fique disparando ali o tempo todo, né? Existem técnicas assim específicas para manejo de ansiedade, de crise de ansiedade, por exemplo, técnicas de respiração ali, isso a gente está falando assim
estou me sentindo muito ansioso, né? Uhum. Então, assim, técnicas de respiração, técnicas de meditação, de mindfulness, né? Atenção plena, enfim. Eu vou até, Bruna, vou até Mas, te interromper aqui, só porque eu vi que tem aqui algumas perguntas que são exatamente no sentido do que você está falando aqui, só para a sim. gente colocar aqui, ó. A Lúcia Godoy está perguntando exatamente isso. Que dicas que você pode passar para controlar a ansiedade nesses tempos de pandemia? Tem uma pergunta nesse sentido também da Juliana. A Juliana tá sendo bem clara no que ela quer saber. Como não surtar presa dentro de casa? Ai, Juliana. Teve mais alguém aqui que perguntou alguma coisa nesse sentido também. Você estava falando então, Bruna, que uma saída pode ser isso, meditação. Sim, quando a gente... eu acho que o mais importante é a gente, independente da técnica, a gente pode falar depois, eu tenho colocado no Instagram algumas dicas, assim, né, algumas postagens, mas independente da técnica, é a gente, cada um começar a entender o que faz sentido, assim, né, o que me relaxa, o que me deixa mais tranquilo, né, assim, e que, enfim, pode ser uma atividade para você, pode ser diferente né, assim, do que eu faço para me tranquilizar, né? Primeiro, a gente tentar organizar uma rotina que a gente, né, assim, que diminua esses níveis de ansiedade, né? Então, manter uma rotina ali minimamente regular. Isso não é algo simples de se fazer. Ah, tá, é só fazer uma rotina. Não, é difícil pra caramba e, assim, quase todas as consultas nos atendimentos, metade do tempo de consulta tem sido isso, como estabelecer uma rotina, né, assim, a dificuldade que isso né. Porque senão você acaba desregrando até seu próprio organismo também, né? Se você fica em clima de Sim, férias é eternas, exatamente assim... por isso. É exatamente por isso, porque a gente passa muito, assim, na nossa vida, né, assim, a gente já não tá muito acostumado a escolher o que fazer com o nosso tempo, né, assim, a gente começa a estudar, depois começa a trabalhar, e a gente obedece os horários dos outros, né, dos compromissos. E agora a gente tá, né, quem tá em casa, ou enfim, mesmo quem tá trabalhando na rua, tá com uma rotina diferente, vai para casa, o ambiente tá diferente, tudo muda, né? Então é importante a gente tentar entender o que faz bem para cada um e tentar ali minimamente trazer isso para o que for possível nesse momento, né? Uhum. E tentar manter coisas assim básicas que a gente recomenda independente de pandemia, que é manter um sono minimamente regular, horários de sono. Isso também não é uma coisa tão simples, né? É simples, mas não é tão fácil, né? Tentar manter uma alimentação balanceada, tentar manter uma rotina ali de exercício físico, tentar diminuir o tempo de exposição a noticiário. Então, assim, você tá tá do outro lado, né? Assim, nesse papel que é super importante de mostrar para a população o que está acontecendo. Então, sim, isso é importante. É isso, a gente precisa estar a par do que está acontecendo lá fora. Mas para algumas pessoas isso não o fato de saber o que está acontecendo, mas ficar 8, 10 horas assistindo as notícias o dia inteiro e a mesma notícia 3 vezes por dia, isso pode ser extremamente nocivo para a saúde mental, né? Então Tem tem que ter um pessoas momento que... de descompressão ali, de desconectar, né? Para se Exatamente. conectar Então, também, assim, o né? que eu tenho exatamente, o que eu tenho recomendado é escolhe um noticiário, né, assim, um horário ali que você queira se informar, enfim, um horário do dia, e tente nas outras horas do dia fazer outras coisas, se ocupar com outras atividades profissionais, enfim, em casa, né, enfim. E assim, lembrar que a gente precisa, eu acho que a pandemia, né, Paulo Mário, ela só vem trazer pra gente, deixar muito escancarado pra gente coisas que a gente já vinha precisando aprender a fazer há muito tempo, né, assim, então esse manejo ali da ansiedade, das próprias emoções, né, essa que a gente chama de regulação emocional, é algo que a gente devia aprender desde sei lá, do primeiro ano do ensino fundamental, né? Que a gente não sabe, assim, ou a gente aprende de um jeito totalmente que muitas vezes pode ser nocivo, assim, pra gente, né? Que é isso, assim, entender o papel de cada emoção, entender o papel dessa ansiedade, dessa preocupação ali que aparece, né? E saber
antes dela chegar no ápice, eu me perceber e, bom, essa ansiedade está mais intensa e eu vou tentar cuidar dela, vou tentar botar o foco em outra coisa para tentar diminuir. Aproveitar e mostrar aqui a mensagem da Cláudia Rosado. A Cláudia, um parênteses, é mãe da Juju Gol, que é uma menina incrível que eu entrevistei uma vez. Ela tem, acho que tem 10 anos, talvez, por aí. E ela é jogadora de futebol, é uma fofa. E ela tá... a Juju tá perguntando aqui, tá mandando um beijo, outro para você, e tá perguntando o que de positivo a gente pode tirar da pandemia, que é mais ou menos na linha do que você tava dizendo, né, Bruna? Eu acho que essa pergunta é um pouco delicada e a gente tem que ter muito cuidado, assim, porque, de fato, assim, nada é essencialmente ruim nem essencialmente bom, né? Assim, a gente interpreta de acordo com, enfim, nossas experiências, vivências, enfim. E aí rolou no comecinho ali da pandemia, dessa história toda, rolou eu até falei isso numa outra live, que também perguntaram isso, assim, rolou uma série de postagens de algumas blogueiras, enfim, falando, ai, que ótimo, obrigada coronavírus por eu estar conseguindo, para a gente poder se conectar com a gente mesmo. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Exatamente. Então, assim, é claro que a gente pode sim, de tudo na vida, de todas as experiências negativas da vida, a gente pode tirar sim algo de positivo. Mas a gente tem que lembrar, sim, que tem inúmeros prejuízos enormes, né, individuais e coletivos, enfim, que a gente vai enfrentar por conta disso, ok? Então, assim, feita essa ressalva, a gente começa a gente pode falar, sim, do lado positivo, assim, né, do que não é tão ruim, assim. Ou do que a pandemia vem ensinar pra gente, eu prefiro esse termo, né? Não sei se é algo positivo, mas coisas que a gente pode aprender. E são inúmeras, né? Tanto, isso que eu tenho falado sempre, né? Tanto na nossa vida mesmo pessoal e para a nossa sociedade, né? Na forma com que a gente se estrutura, a forma com que os serviços se estruturam, né? Então, assim, essas modalidades por exemplo, de atendimento online, de trabalho remoto, né? E individualmente, eu acho que, e tenho falado muito isso com os meus pacientes, né, assim, que tem sido um momento, assim, da gente se deparar de fato com a gente mesmo. De, assim, não tá tendo para onde fugir. Né? Então, assim, tem muita gente que se ocupa. Isso, enfim, não existe forma certa e forma errada, né? Assim, é a forma com que cada um aprende a lidar, né? Mas muita gente, enfim, a gente acaba usando grande parte do nosso tempo, né, do nosso dia, com trabalho, no trânsito, fazendo outras mil coisas, né, assim, se distraindo, né, e muitas vezes as pessoas colocam muito foco numa área da vida quando percebem que as outras áreas ali não estão muito legais, né. Isso é muito comum, a gente sabe que isso é muito comum, né. E aí, nesse momento, essas angústias, essas inquietações, essas necessidades ali individuais, né, internas, aqueles fantasminhas que a gente fica tentando fugir ali, eles aparecem e estão aqui, e fazem com que a gente olhe diretamente para eles, né? Então, assim, esse momento de estar na própria casa, enfim, eu tô reaprendendo a fazer coisas em casa, assim, até postei outro dia, assim, de passar lençol de elástico, gente. Coisas assim. Eu pensei que você ia falar dobrar um lençol. Né? Falei, olha, se você conseguiu dobrar um lençol de elástico, você tá de parabéns. Mas a minha técnica vai ser uma outra live, depois a gente pode fazer uma outra live, porque a técnica você passa já dobrando, o negócio fica maravilhoso. Entendi. Eu geralmente dobro assim, eu pego, viro uma parte, viro outra, aí depois eu faço assim, é igual. É uma técnica, é uma possibilidade também. Então, assim, a gente tem coisas da nossa própria casa, assim, né, que a gente... Eu acho, muito louco isso. Isso tem me chamado a atenção. Como que a gente pode ser estranho na nossa própria casa, né? A gente não sabe como cuidar minimamente ali de coisas do lugar que a gente vive, né? E que muita gente está tendo que lidar com isso agora, né? Enfim, e várias outras
várias outras coisas. Ó, estão puxando minha orelha aqui, Cadê? que eu Um negócio tô aqui. esquecendo Cadê? das perguntas aqui na caixa. Então, vamos lá. Ah, O meu Bruno... Deus. Só você Ah, consegue ver essas perguntas? Ah, não, tá aparecendo aqui pra mim. tá. Mas só aparece pra você a caixinha, né? É isso? Isso, o poder de dizer, selecionar Tá, é tudo meu. Você não... entendi. Tá. Momento mitos e verdades aqui. O Bruno está perguntando se banho frio no momento de crise de ansiedade realmente tem efeito. Bom, eu não me recordo agora de nenhum estudo científico sobre banho frio, mas o que a gente tem de algumas técnicas assim de crise de ansiedade é de fato a gente tirar que quando você se expõe ao banho frio, né, você tira o teu foco ali daquele desconforto emocional e traz ali para um desconforto para muitas pessoas físico, né? Pode ajudar sim. A gente não tem como falar assim, todo mundo, então, tratamento de crise de ansiedade, dá banho frio em todo mundo. Não é só isso, mas para muitas pessoas pode funcionar. Para outras, enfim, eu não tomo banho frio de jeito nenhum. Assim, pode ser um banho numa temperatura ali mais agradável, pode funcionar. Isso pode funcionar para muitas pessoas e para outras não, enfim. Mas é um é algo paliativo, né, válido, Bruno? sim. Sim, é algo que Né? pode ser usado não como tratamento, Sim. mas assim, no Uhum. momento ali, eu não estou conseguindo fazer uma técnica de... Porque no momento que a gente está muito ansioso, uma crise de ansiedade, você manda a criatura fazer uma meditação de 1 minuto, o negócio não funciona. Uhum. Né? Assim, isso precisa ser feito um pouquinho antes, quando eu percebo que estou começando. Então, no momento de crise, de sintoma mais intenso, sim, é uma técnica que pode funcionar. Não sei se é algo, eu posso até procurar depois. Quem foi que mandou? Cadê? Não Foi veio o nome, que o depois a gente Bruno. manda... Bruno, meu xará. Então, Bruno, depois eu vou ver se tem algum estudo científico, evidência mesmo. Mas acredito que não, assim, o que a gente tem mesmo são medidas ali que podem ajudar. Tomar um banho antes de dormir é algo que está no roteirinho de higiene do sono, que também meus pacientes estão careca de saber. E a higiene do sono é uma série de medidas que a gente faz ali de intervenções não farmacológicas, ou seja, que não envolvem medicação, né, para melhorar a qualidade do sono. Uma delas, e aí são coisas simples, mas que tem um efeito bem, bem interessante, que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Sono, né, de Medicina do Sono, e uma delas é tomar um banho antes de dormir, né, numa temperatura agradável, né, então assim, um banho morno para frio, porque tende a diminuir ali a temperatura do corpo, enfim. Então, isso é interessante. Eu tenho uma amiga que faz isso. Ela toma banho, só que ela toma banho uma vez por semana. Ela sempre diz que ela dorme muito melhor aos sábados, porque ela toma banho aos sábados. Se chama Ana Carolina Raimundi. Pena que ela não está aqui para dar esse relato. Pelo menos que ela só toma banho no sábado. Você estava falando que você faz um estudo lá na área de transtorno de estresse pós-traumático, né? A Caroline está perguntando algo nessa linha. Ela diz o seguinte... Carol! Beijo, Carol! Um beijo, Carol. Ela está dizendo o seguinte, como é que vai ser a nossa vida pós-pandemia? Você acredita que a gente vai ficar com esse temor por muito tempo? Olha, gente, eu acho que assim... Carol, como é que vai ficar a nossa vida depois da pandemia? Eu acho que é a pergunta de R$1 trilhão, né? Como vai ficar exatamente... Acho que ninguém sabe. Eu acho que, como eu falei antes, né, acho que muita coisa... Acho que muita coisa vai começar a mudar. A gente tende a ver assim, nosso espaço, nosso intervalo ali de vida, né, nossa média de vida ali 80 anos, perto dos ciclos da humanidade, é um estalo. Então eu acho que esse é um momento que talvez a gente não veja grandes transformações, mas eu acho que sim, que muita coisa pode começar a mudar, como eu falei, né, enfim, questão de trabalho, na economia, nas relações interpessoais, né, enfim. Qual que era a outra pergunta? Quanto tempo vai... Eu vou falando isso, e aí vai lá. depois vai desenvolvendo, né? A gente depois pega aí o que quiser. Depois você se vê. E aí quanto tempo, assim... Porque a gente tem algumas previsões, né, assim, comparado com os outros países ali, desse período assim, mais de reclusão, de distanciamento, isolamento social, acho que mais algumas semanas, assim, a gente tem a curva ali começando a melhorar a partir do final de maio, né, enfim, mas a gente lembrando que o vírus ele vai continuar circulando,
mas depois desse pico ele continua circulando, né? Então a gente vai continuar aí, vamos botar assim, sendo realista, mais uns bons alguns meses, né? Até a gente voltar ali ao normal. Sabe uma coisa que eu estava conversando outro dia com, não lembro quem, acho que algum paciente, não sei. Uma coisa que eu acho bem válida, prática, assim, a gente vai melhorar muito questão de higiene, porque brasileiro não é acostumado assim a lavar a mão, né, assim, na rua, antes de comer, né, a gente encosta em tudo, abraça todo mundo, entra no elevador, se encosta todo no elevador, né? Sim. Eu sou uma, chego em casa morto, a primeira coisa que eu faço é encostar na parede do elevador, e assim, a gente não... a gente tem uns hábitos assim que até então eram coisas, né, que tudo bem. E eu acho que isso é uma coisa bem prática, assim, bem concreta, que vai mudar. Eu acho que vai demorar ainda, se é que a gente vai voltar ao estágio anterior, mas isso de lavar a mão, de usar álcool, de não encostar em qualquer lugar, de não levar a mão no rosto quando está na rua, eu acho que é uma coisa que é bem positiva a nível de saúde pública e individual, né? A questão de usar máscara quando a gente está resfriado, gripado, né? Que é uma coisa no Japão, exatamente. E aí, assim, isso é tão óbvio, assim, que impede que as outras pessoas fiquem resfriadas. E assim, gente, vou dar um prêmio, deixa eu ver, assim, de todo mundo que está online aí, assim, nunca que você, a não ser que você tá, sei lá, morrendo com febre de 39 graus aqui no Brasil, você deixar de trabalhar, né, ou deixar de ir para um lugar público, de pegar um ônibus, porque tá com o nariz melequento ali, né, e espirrando e tossindo. Inclusive, nem com álcool gel na bolsa, acho né? que nas próprias empresas, assim, para os próprios gestores, você falar que, tipo, eu tô meio gripado, não vou trabalhar, pega mal, né? Exatamente, pelo amor de Deus, tá querendo um atestado, um resfriadinho aí. Então eu acho que isso é uma coisa que para mim, assim, vai ficar ainda como um legado, assim, dessa pandemia, né? Nossa mudança em relação a isso. E isso é interessante porque faz com que a gente pense um pouco no outro, né? Então, assim, não é por mim, eu vou continuar, enfim, não tô morrendo de resfriado, né? Assim, não tô morrendo de gripe, tô com uma gripezinha, né? A gripe normal, né? Influenza, vírus. Mas eu não vou sair de qualquer jeito na rua para não contaminar outras pessoas, né? E aí eu acho que isso vai começar a fortalecer um pouco a nossa visão, assim, a preocupação com a outra pessoa, né? Eu acho que essa visão de coletividade, ou a falta dela, a gente tem, é o que a gente está vendo, né? As pessoas que falam, eu tenho histórico de atleta e não vai acontecer nada comigo, então eu posso ir pra rua, vou fazer um jantarzinho com meia dúzia de amigos aqui em casa, você não tá pensando em quem tá do seu lado ali, né? No teu vizinho, na pessoa que vai passar na esquina ali onde você tá andando, né? Tomara que a gente consiga lembrar disso depois, né? Quando isso tudo acabar. Assim, né? Exatamente, porque por trás disso aí tá, acho que para mim é o egoísmo, né? E eu tendo a acreditar assim, que o egoísmo, se a gente for tirando assim, vários dos nossos problemas, os nossos maiores problemas como sociedade, se a gente for tirando, sei lá, corrupção, enfim, a gente for tirando todas as camadas, né? Assim, o interesse próprio acima de tudo, o egoísmo, ele tá ali na raiz de... Eu arriscaria dizer todos, né? Mas assim, vamos dizer assim, quase todos esses grandes problemas, né? Assim, que é justamente isso, a gente pensar no próprio umbigo, né? Assim, não conseguir pensar no outro, no que a nossa ação ali pontual pode trazer de repercussão para as outras pessoas. Então, isso aí é um exercício que a pandemia nos obriga a fazer. Por falar em umbigo, tem gente que já não consegue enxergar o umbigo. Que link é esse, gente? Tem gente que não consegue mais enxergar o próprio umbigo porque está comendo muito nessa quarentena. Gente, eu suspeito adorei esse link. Que a Bárbara seja uma dessas pessoas, porque ela pergunta, como comer menos com essa ansiedade toda? Eu conheço uma pessoa também que vai gostar dessa resposta, chama-se Emerson Casagrande. Ele também está aqui entre nós, talvez seja uma dica importante para ele. Vamos lá, Emerson, Bárbara, todo mundo. Como comer menos? De novo, assim, mesmo o pensamento de antes, né? Primeiro a gente precisa entender por que a gente está comendo mais. Se estamos de fato comendo mais, isso é uma coisa. E o porquê disso, né?
Porque quando a gente entende o porquê, você tem algum motivo, de novo, aquela angústia, aquele, meu Deus do céu, ai, que será que tá, ai, não aguento mais. Isso tende a diminuir. Então, assim, nesses estados, assim, vamos lá, falar de comportamento alimentar, que é uma área que eu amo de paixão. Se deixar, eu falo, me controle. Tá. Controla o tempo, marca o tempo aí, porque senão... Beleza, Bruna, obrigado. Vamos então para outra... Tô brincando, vai, fala. Quando a gente, vou tentar resumir muito resumidamente. Quando a gente fala em comida, a gente não está falando só em nutrição. Uhum. Acabou isso, esquece isso. A gente não come só porque a gente precisa de nutriente. A gente come também porque a gente come quando a gente está feliz para comemorar alguma coisa, a gente come quando a gente está triste, né? A gente come quando a gente está entediado. A gente tem pessoas que comem quando estão mais ansiosas, né? Enfim. Porque a comida, e geralmente alimentos mais açucarados e mais gordurosos, eles têm uma... Quando a gente ingere esses alimentos, eles fazem um pico de liberação de algumas substâncias relacionadas à sensação de prazer. Então, alimentos açucarados e gordurosos fazem com que essa sensação de prazer, ela venha de forma muito intensa e rápida. Tá? E é isso que o nosso cérebro busca muitas das vezes, né? Assim, como a gente está em casa, preocupado, ansioso, entediado, né? Assim, sem poder sair, sem poder fazer as atividades de lazer que a gente fazia antes, o nosso cérebro, coitadinho, tentando proteger a gente, garantir nossa vida e ter um pouquinho de prazer, vai buscar isso na vida, né? Então, é natural que nesse momento a gente tenha uma mudança no padrão alimentar, né? Assim, se eu não prestar atenção nisso, né, assim, se eu não der atenção para isso, eu de fato vou acabar comendo, não é todo mundo, mas muitas pessoas, né, assim, vão acabar comendo alimentos ali que a gente, não é que não sejam saudáveis, mas o consumo excessivo não é saudável, né. Tipo, então, se eu tô comendo, sei lá, um pote de Nutella por semana, talvez seja o caso de ficar atento que alguma coisa está errada. Talvez, não sei se isso aí é uma indireta para alguém, mas assim, mas sim, assim, se não é uma... É porque Nutella, né, assim, isso, puxado, gordura, né? E açúcar... Mas é difícil, né, resistir, né? Vamos combinar aqui entre a gente, só. Pois é, mas assim, acho que o mais importante é a gente entender esse comportamento num contexto, né, assim, em relação à alimentação. E ver que, cara, eu tô no meio de uma pandemia, um negócio que a sociedade, assim, a nossa sociedade não viu, né, então, assim, e as últimas pandemias, lá no início do século passado, né, assim, da gripe espanhola, enfim, não tinha isso da gente saber o que está acontecendo no mundo inteiro, não era algo tão global, né, então, assim, eu estou vivendo algo inédito, o meu corpo não está habituado a isso, não está adaptado a isso, eu não fui preparado para isso, pegou a gente de surpresa, de repente eu tive que me adaptar. O meu corpo, ele vai reagir de algumas formas, né? Assim, é natural que o nosso apetite, ele mude. O grande problema está que a gente está vivenciando isso dentro de uma sociedade que tem lá a pressão estética batendo em todos nós. Uhum. Então, assim, não se pode cogitar a hipótese de ganhar 500 gramas, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, mesmo estando no meio de uma pandemia. Isso eu acho muito cruel, assim, né? Então, assim, eu acho que o maior problema, é claro, você não vai, a gente não espera que, sei lá, tudo bem ganhar 10 quilos em 2 meses, né? Porque tem problemas de saúde ali, né, assim, que a gente sabe que estão associados ali à questão do peso excessivo. Mas essa flutuação de peso, ela acontece e ela é natural. Principalmente se a gente tem uma mudança no nosso padrão alimentar. Então, assim, eu acho que mais do que antes de se preocupar em não comer mais do que antes, né, porque isso, na maioria das vezes, vai acontecer, eu entender que é um processo de adaptação, é temporário, né? Se eu estiver cuidando, por exemplo, eu me preocuparia mais em, bom, o meu apetite está mais aumentado e eu tô com vontade de comer Nutella, né, assim, uma vez toda hora e aí um pote de Nutella por semana. Bom, isso é sinal de que meu corpo talvez esteja pedindo lazer, talvez esteja pedindo outras formas de prazer, né? Quais são as outras formas que eu posso ter prazer na minha rotina, no meu dia a dia, além da comida? E aí isso a gente começa a fazer, não ficar em guerra com a comida, mas eu tentar buscar outras coisas, ampliar meu leque de
de possibilidades. E aí, nesse momento... Porque, naturalmente... Desculpa, eu ia falar que nesse momento que a gente está isolado, você falou, né? Talvez seu corpo esteja pedindo lazer. É difícil, então tem que usar a criatividade para poder inventar coisas para fazer dentro de casa, né? Sim, mas olha que beleza... Mas olha que beleza que a natureza deu para a nossa espécie. A possibilidade de ser criativo, de criar coisas, de criar possibilidades, né? Assim, então, assim, é isso, é buscar dentro de casa. E assim, Paulo Mário, tem situações, né? Quando a gente... eu tento ter muito cuidado com isso, principalmente quando a gente está falando com outras pessoas, assim, que estão ouvindo. A gente sabe que a realidade de cada um é diferente. Vão ter pessoas que, enfim, que estão confinadas num cômodo com 6 pessoas, que, né? É claro que quando a gente fala tudo isso, a gente tá falando ali para você ver se existe a possibilidade, né? Geralmente tem, de encontrar uma saída, outra, que para além da comida, né? Então, assim, não tem problema a gente comer. A gente aprende a associar comida a afeto desde quando a gente é bebezinho, que a gente mama no peito da nossa mãe, né? Então, isso é uma coisa que fica e que não é errado a gente comer quando tá ansioso ou quando a gente comer quando a gente tá entediado. O problema é que quando a gente tem a comida como único recurso, né, isso pode trazer prejuízos. E se eu não quero esses prejuízos, aí eu vou tentar buscar outras formas. E assim, dentro de casa hoje em dia com a internet a gente tem o que a gente está fazendo aqui agora, né, assim, de uma atividade ali fora da rotina, né, assim, da pessoa poder assistir algo. É uma coisa, né, assim, tentar buscar... eu falei isso numa postagem esse final de semana, sei lá, os dias estão meio misturados. Poucos dias. Falei sobre isso, assim, né, da gente tentar buscar se conectar com coisas da nossa infância, da nossa adolescência, que a gente gostava de fazer, né, assim, e aí eu tenho feito... voltei a tentar esboçar ali desenhos e desenhar, que era uma coisa que eu gostava de fazer antes. Então, assim, num mundo que a gente começou a ver... Bom, eu só sei me divertir saindo, sei lá, indo pra balada, ou só sei me divertir ficando na internet o tempo todo, né? Assim, aí a gente volta talvez um lado positivo ali que a pandemia faz a gente enxergar, olhar para essas outras formas de diversão, né? Assim, de... sei lá, jogo de tabuleiro, tem tantas coisas ali pra gente, falando de coisas simples, né? Mas é importante se conhecer, né? E ver o que faz sentido, o que te agrada, o que te distrai, enfim, olha, o que te dá prazer. Eu vou dizer que eu fui fazer isso, de pensar assim, coisas que eu gostava de fazer na minha infância, aí eu me lembrei assim, eu adorava ajudar minha mãe na cozinha. Aí eu comecei a testar receitas e tal, só que aí voltou o problema original, porque aí comecei a comer e tal, aí não deu certo. Então não recomendo treinar o hobby da culinária neste momento, porque... Não, eu super recomendo. Mas aí faz o quê? Congela, guarda para outro dia, dá pro vizinho, dá pro porteiro, né? O pessoal que tá trabalhando no prédio, por exemplo. Então, vai distribuindo. Tem um limite de tempo aqui e a gente está perto dele. Então, eu vou dar uma acelerada nas perguntas que tem aqui, que tem muita coisa aqui. Vou juntar aqui algumas coisas que têm relação e que mostra até um pouco aquilo que você estava falando, assim, como que a situação bate diferente para cada um, né? Falando sobre sono, vou mostrar aqui 3 perguntas que cada um vai para um lado de como a pessoa reage a isso. Ó. Não tá dormindo demais, eu tá dormindo de menos. Primeira delas, a Paula pergunta, como se livrar do Rivotril para dormir? Aí... Oi, Paula. Em seguida, o Júnior fala, sempre dormi tarde, mas com a quarentena piorou geral. Às vezes eu não durmo, fico direto. E aí, ao contrário deles, tem aqui alguém que eu já perdi de vista, que o problema era estar... Aqui, ó. O Rafa fala, sentir muito sono é um sinal de alerta para esses dias? Pode ser o sistema nervoso dando algum sinal? Ou seja, tem gente que vai ter dificuldade para dormir e tem gente que vai dormir ad eterno. Primeiro, acho que foi Paula que perguntou do Rivotril, como se livrar do Rivotril. Assim, o Rivotril, como qualquer outra medicação, a gente não, assim, se livra dele sozinho, sempre com acompanhamento médico, principalmente nesse momento ali atípico, né, enfim. Isso vai ser individualmente, eu não vou ter como orientar isso, enfim, para todo mundo.
As alterações de sono, é isso, assim, cada um, como você falou, cada um vai vivenciar de uma forma diferente. A tendência é, se eu tô ficando mais ansioso, a tendência é que eu demore um pouco mais para pegar no sono, porque eu tenho dificuldade de relaxar, para dormir, né? Então, do sono fica mais encurtado. Mas encurtado não, desculpa, demorar mais para pegar no sono. Tem vários outros motivos. Aí, por exemplo, as pessoas que estão dormindo um tempo maior, assim, qualquer alteração de sono, na verdade, mas principalmente assim, se eu tô sentindo que eu tô com um tempo de sono um pouco maior, tem tanta coisa por trás disso que eu nem sei se vai dar tempo, mas assim, primeiro a gente tem que ver na rotina anterior se aquele tempo de sono que eu estava habituada é de fato o tempo de sono que eu precisava, porque tem isso também, né? O pessoal precisa de 8 horas de sono, dormia só 5, sobrevivia e achava que estava ok, e agora está dormindo 9 horas por dia e está achando muito. Então, tem isso. Segundo, a gente precisa afastar ali problemas clínicos de saúde, alterações de tireoide, anemia, coisas que são comuns na população e que causam uma prostração maior. Também precisa estar de olho nisso. Mas assim, acho que o principal disso tudo é a alteração no ciclo circadiano, né? Que é esse ciclo de quem? Que a gente chama de relógio. O relógio biológico. Tá. Né? Então, assim, a nossa saúde, o nosso corpo funciona em ciclos e eles são mais ou menos sincronizados com as 24 horas do dia, mais ou menos. E nesse momento a gente tá, né, a rotina mudou totalmente, os nossos horários de dormir e acordar estão diferentes, nosso horário de alimentação está diferente, a gente não está se expondo tanto à luz do sol, a não ser uns outros privilegiados que conseguem pegar um solzinho aí na janela, na varanda. E o sol é um importante regulador desse nosso ciclo de sono. Então, para a gente começar a regularizar um pouquinho mais isso, de novo, rotina. E aí a rotina... quando a gente fala rotina, gente, não é rotina ficar, como dizem por aí, psico, atrás, tentando ali organizar a rotina com horário fixo, escravo de rotina. Não é isso. É ter um norte de mais ou menos o que... o nosso corpo saber mais ou menos quais serão os próximos passos ali naquele dia, né? E para que um dia não fique tão diferente do outro, né? Então, quem quiser, entra por conta do tempo aí, tem no meu perfil, tem post sobre higiene do sono lá embaixo, mas tem um mais recente nesse ciclo que eu fiz de postagem sobre a pandemia, que fala sobre rotina de sono, fala sobre construir rotina também, e a gente tentar montar uma rotina ali que funcione para cada um nesse momento. Vai lá no feed que tem lá. Tudo explicadinho. Beleza. Se tiver dúvida, me manda depois que eu respondo. Boa. Antes que a gente seja desconectado aqui, para a gente terminar, eu vi aqui uma pergunta que não tem exatamente relação com a pandemia, mas que tem tudo a ver com tudo que a gente está falando aqui e que eu acho que é muito importante, que é uma pergunta da Juliana, que diz o seguinte: como quebrar o preconceito em relação à saúde mental? E isso é uma coisa muito séria, assim, né? Quando a gente fala em saúde mental, em psiquiatra, de um modo geral, a reação das pessoas é: ih, tá maluco, nossa, fulano no psiquiatra, E isso é a mesma coisa que você, né, ir a um cardiologista, né, a um ortopedista, né? Deveria ser, né? Mas existe muito preconceito em relação a isso, né? Sim. Juliana, cadê o nome? Juliana alguma coisa. Juliana, nem te conheço, mas já te amo, assim. Depois vamos fortalecer essa amizade. Gente, como quebrar, né? Assim, como diminuir esse preconceito? Isso foi uma das coisas que foi uma das coisas, não. É o motivo principal de ter me motivado a criar o perfil, né? Assim, para falar sobre saúde mental. Porque eu acho de verdade que a gente só diminui, só quebra, destrói preconceito com informação. A gente não consegue de outra forma. E eu acho que o preconceito... Por quê? Porque o preconceito ele se constrói em cima de desinformação. Então, a gente, claro, tem um histórico na psiquiatria. A psiquiatria, ela passou por, como tudo na humanidade, como tudo na ciência, passou por momentos obscuros lá atrás, em que, na verdade, as pessoas estavam tentando formas de tratar e de lidar com aqueles quadros de transtornos mentais ali, né? Que causavam muito prejuízo, ninguém sabia lidar direito, e a forma não é nada, tem muita coisa que não é nada provado hoje em dia, né, assim, que a gente... Mas isso mudou há muito tempo.
né, há mais de 70 anos, né, assim, 50, 70 anos. Só que as pessoas ainda continuam com aquela imagem de que tratamento psiquiátrico é para daquele jeito, daquela forma que as pessoas reclusas, né, assim, de fato a gente precisa lembrar que isso aconteceu, para que isso não volte a acontecer, mas se informar, né, assim, eu tenho alguns pacientes meus, assim, né, começaram da gente falar sobre isso, eu sempre falo a importância de falar abertamente sobre isso, nem todo mundo se sente à vontade, porque vai ser olhado diferente no trabalho, né, assim, a gente faz atestado, por exemplo, ou algum atestado para a pessoa entregar no trabalho, eu já precisei, por exemplo, tirar o psiquiatra do receituário, né, e botar só médica, porque aquele documento vai para o RH e a pessoa não se sente à vontade, e assim, isso ainda acontece muito, né? Eu acho que a gente só consegue mudar isso fazendo isso que a gente está fazendo aqui, né? Assim, falando sobre o assunto abertamente. Né? Assim, o meu sonho, eu falo isso com todo mundo, né? O meu sonho é chegar um dia, um dos meus sonhos, é chegar um dia em que a pessoa fale: ah, não, eu vou ali, que eu tenho consulta com um psiquiatra hoje, eu vou. Né? Não é uma coisa de, eu preciso botar uma faixa aqui, uma bandeira e dizendo que, né, eu faço tratamento. Não. Mas assim, da mesma forma que eu vou no ginecologista, que eu vou no cardiologista, como você falou, e isso não tem um peso maior, né, por ser um transtorno mental. Então, isso é com informação mesmo, a gente falando abertamente, a gente ir desconstruindo isso nas pessoas que ainda têm essa visão mais antiga, né? E é isso, o trabalho que eu tenho tentado fazer no Instagram, assim, de falar sobre esse tema, é justamente porque muitas pessoas, pacientes, às vezes falam: ai, doutora, eu queria tanto que minha mãe estivesse aqui para ela ouvir, porque ela acha que é frescura, e eu queria, posso trazer ela aqui? Eu falei assim, até pode, né, assim, mas com isso da rede social a gente consegue alcançar mais pessoas, né, então acho que é falando abertamente mesmo. É uma luta que eu acho que ainda vai continuar por algum tempo, mas aos pouquinhos a gente já está colhendo alguns frutos, a gente já está mudando alguma coisa. Adorei, Bruna, Juliana, a sua pergunta. Eu acho que chegou a hora de dizer tchau. Obrigado mesmo. Dei uma passada de olho rápido aqui nos comentários, acho que o pessoal gostou bastante também dessa conversa. Que bom. E quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta que não deu tempo aqui de ler, ela não falou que podia fazer isso não, mas eu tô falando, vai lá no perfil da Bruna e mande uma mensagem para ela. A live vai estar salva para vocês olharem lá, mas só repete aí o teu Instagram, Bruna. Meu é Bruna Campos Psique. Eu acho que fica aqui em cima, né? Sei lá, em cima da sua cabeça aí. Eu acho que clica ali. Em algum lugar. Aí em cima. Tá aqui. Acho mas que você vai clica ficar... ali e aparece. Vai ficar salvo. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas nos stories, que aí o pessoal bota lá se teve alguma pergunta que não foi respondida, enfim, que aí fica mais fácil que todo mundo vê a resposta. Boa. E, bom, a minha ideia é tentar fazer esse bate-papo aqui mais vezes sobre outros assuntos ao longo dessa pandemia. Se alguém tiver alguma ideia, algum tema que tenha curiosidade e tal, manda para mim no inbox também, pra gente poder tentar tratar disso aqui, tá bom? Bruna, obrigado, valeu, foi ótimo. Adorei, muito obrigada pelo convite. Que passou por aqui também, tá? Beijo. Um beijo, gente. Tchau.